acordo ainda na 737, eu vou tirar de ofício e vou entrar na pauta da próxima matéria. Pela minoria aqui, presidente. Estou na tribuna. Desculpa, obrigado. Deputada Jandira Fegali, pela liderança da minoria. Presidente, colegas, hoje nós vimos, na véspera do Dia da Criança, Quem que você está vendo aí? um veto aposto pelo senhor Michel Temer, a medida provisória 729, que impede chamado apoio financeiro suplementar às creches brasileiras, à educação infantil brasileira, principalmente vinculado às crianças que têm benefícios de prestação continuada e às crianças com deficiência. Me parece, e aí eu perguntaria à base do governo, já que o argumento foi impacto financeiro, se essa é a primeira medida do programa Criança Feliz, coordenado pela primeira-dama. Aliás, nem sei se a primeira-dama sabe que o marido dela vetou o recurso para a educação infantil, principalmente, repito, para crianças com deficiência e crianças com benefício de prestação continuada. Isso aí vai impactar diretamente a educação infantil e nos municípios brasileiros. Então, esse primeiro anúncio do Criança Feliz, talvez diga que criança com deficiência não pode ser feliz, porque ela não pode ter acesso à educação infantil e a todo tipo de estímulo que precisa chegar a uma criança, particularmente na idade de 0 a 3 anos. Estímulo que não chega nessa fase pode ser um adulto, um adolescente perdido do ponto de vista da sua cognição, da sua possibilidade de desenvolvimento na vida. Então, esse é o anúncio da Criança Feliz. O veto aos recursos da criançada de benefício de prestação continuada de criança com deficiência dentro da creche, ou seja, não terá acesso. E isso aqui, como argumento, chama-se impacto financeiro, está aqui argumentado nas razões dos vetos, nós fazemos um vínculo imediato com o que foi votado esta madrugada aqui em Brasília, neste plenário, que foi a PEC 241, que todos aqui diziam, não, recurso para a educação está garantido, recurso para a saúde está garantido, não haverá impacto nos programas sociais, não haverá impacto nas políticas públicas de saúde e educação. Isso aqui significa exatamente o corte naquilo que é decisivo e fundamental, que é o início da vida, do estímulo às crianças na educação infantil, que é uma obrigação constitucional, é uma obrigação legal. Ontem aqui muitos argumentos foram usados, argumentos que é gasto primário que gera déficit fiscal, argumentos de que esses gastos primários vão ser salvos para o povo pobre. O benefício de prestação continuada, todos nós aqui sabemos o valor e o critério, que é menos de 1/4 de salário mínimo per capita nas famílias. O auxílio que as creches precisam para essas crianças é pequeno, mas não cabe no orçamento sem povo, de um governo sem voto, que congela na Constituição uma política econômica. Deputado Afonso, o senhor que ontem aqui foi muito bem na sua intervenção, sabe que não é gasto primário que gera déficit fiscal. E não é para o andar de cima que nós nos dirigimos, não é numa reforma tributária progressiva e justa, não é limitando o pagamento de gastos financeiros, nem tampouco olhamos para o dinheiro que se gasta para preservar as reservas, que são 160 bilhões de reais. Aqui, neste plenário, nós cometemos um crime de lesa humanidade, um crime de lesa pátria, um crime de rasgar a Constituição de 1988 e que levou em conta apenas o extermínio de direitos sociais duramente conquistados na luta democrática e na luta política desse país. Nós jogamos na Constituição algo que nenhum país do mundo fez. O Japão, quando limitou gastos à inflação transitoriamente, jamais colocou no seu texto constitucional. Aqui nós limitamos por uma geração inteira.
20 anos de congelamento da política econômica, estabelecendo políticas públicas pela inflação. Inflação não é critério de determinação de política pública, e sim percentual do PIB. E no PNE, aqui, no Plano Nacional de Educação, nós todos aqui aprovamos os 10%. E hoje nós temos 7, teremos que ir para 10, não vamos conseguir mais chegar nem aos 7, violando o que aprovamos aqui neste Congresso. E com um argumento de conjuntura econômica absurdo. Durante 12 anos, os governos Lula e Dilma geraram 23 milhões de empregos formais com carteira assinada. O fato de ter um semestre ou 3 trimestres de crise, por problemas de limitações nossas, mas também por um contexto internacional, não pode justificar as medidas que aqui foram tomadas para arrebentar com a soberania desse país, para entregar de mão beijada as riquezas nacionais e para excluir a maioria do povo dos seus direitos. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando das mulheres, eu estou falando dos negros, eu estou falando das chamadas minorias que tinham nas políticas de direitos humanos a sua possibilidade de ter respeitado a sua diversidade, de ter respeitado a pluralidade nacional. Quando nós tiramos recursos da educação, quando nós tiramos recursos da saúde, dos direitos humanos, das mulheres e da saúde, inclusive específica do povo negro, da produção de medicamentos, da possibilidade real de desenvolvimento desse país com o desenvolvimento humano, eu gerei um crime. O que nós fizemos aqui ontem nesse plenário foi crime, porque nada justifica essa alteração constitucional para o desenvolvimento, até porque esta política, segundo os especialistas, pelo menos os não ortodoxos, antigos e ultrapassados, que não deram certo em nenhum lugar do mundo, tem claro que essa política é contracionista, que essa política é recessiva, que essa política vai tirar mais emprego e vai tirar mais renda. O setor privado, sem os instrumentos públicos e de Estado, não farão o dever de casa, porque este mercado sempre dependeu de regulação pública e de incentivos públicos. As exonerações que foram feitas, na minha opinião, inclusive exageradas, mas foram instrumento de desenvolvimento, na boa intenção de desenvolver o Brasil e de gerar emprego. Os mecanismos de refis, de negociação, de financiamento de bancos públicos para as empresas nacionais vão morrer, porque não há como gerar linhas de financiamento com esta limitação para custeio e para investimento. Me pergunto, nós geramos uma série de estruturas públicas de atendimento ao povo. Contrata como? Contrata como? Não pode ter concurso, não pode ter aumento de remuneração. O médico que falta lá na atenção básica vai continuar faltando e essa atenção básica vai fechar. Então nós estamos numa linha recessiva, numa linha de contração econômica, numa linha de exclusão e retirada de direitos, e que hoje tem a prova mais clara do que é a visão desse governo, que é cortar recursos, repito, vetando na medida provisória 729, recursos para criança com deficiência e que recebe benefício de prestação continuada na educação infantil. Mais um crime que se comete por este governo ilegítimo contra o povo, principalmente contra o povo mais pobre. O apelo que se deixa aqui é que esse veto seja derrubado por esta Câmara e por este Congresso Nacional, em nome, repito, na véspera do Dia das Crianças, em nome da anulação dessa desumanidade e dessa falta de visão de país, de gente, de humanidade do governo Temer. Essa é a PEC 241, este é esse governo e este é o programa Criança Infeliz. Muito obrigada, presidente. Vamos lá. Projeto de lei... É esse aqui ou não? Projeto